Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também nós fazemos comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais, que inclusive estão ficando de cara nova. Em breve, um site novo aí no ar. Ou você também nos encontra nas principais plataformas de podcast da atualidade. Estamos em todas elas, basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você chega no nosso feed. Lembrando sempre que também estamos no YouTube. Além de todo o conteúdo do nosso programa, tem também conteúdo exclusivo em vídeo. E você sabe que quando eu trago convidados aqui para o Talk to Biz, a gente deixa disponível também a versão em vídeo no YouTube. Vale a pena dar uma conferida no material que a gente publica por lá. E hoje vamos falar sobre inovação, agilidade, eficiência, design organizacional, muitos temas super quentes e extremamente relevantes. Para bater esse papo com a gente, eu trago um velho amigo que já participou aqui no início do programa, nos primórdios do Talk to Biz, ele esteve aqui para falar também desses temas. Eu trago, minha gente, para o programa de hoje, o Vitor Gonçalves, diretor de digital da Verity. Vitor, seja muito bem-vindo de volta, meu amigo. Boa, Bruno. Cara, obrigado pelo convite. Sensacional poder ter esse papo anos depois. Vida longa o podcast, né? Felizmente, tudo indo muito bem. E Legal. Poder voltar aqui é uma grande honra. Então, fiquei feliz demais pelo convite. E a todos que nos acompanham também, vai ser uma conversa sensacional. Vitor, olha, esse papo começou depois que eu vi uma postagem sua no LinkedIn falando sobre eficiência, sobre inovação, sobre design organizacional, que eu achei fantástico. E aí, acho que a gente pode começar essa conversa com uma provocação, até porque na época que a gente conversou a primeira vez, a gente estava iniciando aquele processo de pandemia, de trabalho remoto, e o tema justamente era digitalização dos processos. Vitor, passados 4 anos, por que ainda somos tão ineficientes, Vitor? Cara, essa provocação, ela tá muito ligada no meu ponto de vista aqui, conversando com vários diretores de tecnologia em um fórum recente, esse foi um tema, inclusive, né? E a gente viu ali que era unânime o seguinte pensamento. Quando a pandemia chegou, a gente tinha um cenário de mercado de necessidade de se virar. Então se vira, né? Todo mundo viveu ou experienciou ou foi espectador daquele movimento que a gente passou. E quando você tem a necessidade de se adaptar muito rápido no movimento de tsunami, quase como que foi aquilo, a gente teve das organizações muita injeção de grana, naturalmente. Põe dinheiro, contrata pessoas, movimenta toda a sua estrutura e processos para garantir que o jogo vai continuar funcionando ou que ele vai funcionar nas condições que o mundo naquela ocasião permitiu. Então, quando você tem essa condição de muita novidade, muita incerteza, você naturalmente tem uma aposta no jogo de colocar dinheiro na mesa. E quando houve essa contratação massiva de pessoas e houve um boom de processos ou de uma tentativa de cultura ágil, né, adaptação constante, entregas a partir de descobertas, entrega valor, não deu muito certo, se adapta, deu certo, beleza, itera, continua, e assim segue. Todo esse modelo foi uma grande... foi oportuno para que tudo isso funcionasse naquela ocasião. Então, formar squads foi uma coisa que aconteceu claramente. Quando você vem para esse cenário, 3 anos, 4 anos depois, praticamente, a gente viu que a maioria dos investimentos nesse sentido, na verdade não vou dizer a maioria porque seria leviano da minha parte, eu não tenho o dado preciso, mas a gente viu 2 grandes movimentos. Aqueles que funcionaram naturalmente, como você vê na medicina, a telemedicina amplamente implementada e outros temas ali conectados a isso,
né, atendimentos e serviços hiperconectados, e outros que foi uma gestão de grana e pessoas atuando em processos com muita atrapalhada. E esse excesso de atrapalhada e dinheiro na mesa começou anos depois do mundo, encontrando um jeito de trabalhar pós esse cenário pandêmico, a gente olha para trás e fala, caramba, tinha um monte de gente, tinha um monte de processos ineficientes, tinha um monte de gente fazendo aquilo que tinha sobreposição, porque outras pessoas também estão fazendo. Então, esse Sim. cenário de excessos, ele passou a ser questionado. Então, com isso, a gente começa a olhar um movimento de eficiência de custo. Os executivos nas companhias começaram, e acionistas começaram a pensar, cara, a gente está botando dinheiro aqui para quê? Cadê o resultado? Tem muito mais investimento do que retorno, ou o retorno está sendo baixo versus aquilo que, né, o investimento que foi colocado aqui. Não está compensando essa conta, não está balanceado esse resultado. Então, começando a se questionar sobre o custo que a gente está tendo em operações, começa a se falar, dá para fazer mais com menos? E no fim das contas, todos os movimentos que a gente viu aí, alguns deles de layoffs, alguns deles de adequação de processos, todos eles estão muito ligados a um grande questionamento sobre, será que a gente atuou da maneira correta em tempos pandêmicos? Muitos sim, muitos não. Então, o cenário de eficiência hoje, ele passa por isso, e passa também por aspectos que a gente sempre vai viver, de mudança de conduta, de mudança de operação, de mudança, inclusive, de governos. Isso sempre leva a um questionamento, né? Sempre que há um novo governo, independente de qual seja, sem apologias, há um grande questionamento sobre como será o ano, como que as coisas vão funcionar. Então, existe um movimento natural de retração para segurar, ver como que o mercado se desenvolve, e naquela tentativa de segurar gasta menos. Então, pega esse cenário e junta com o cenário da pandemia, a gente viveu aqui um momento, tem vivido, né, um momento de extrema busca por eficiência. Então, para mim, é uma questão, para mim e muitos executivos de tecnologia, a gente vê que houve excessos em tempos pandêmicos. E esse é o maior ofensor, aí eu diria, para o contexto que levou as organizações ou leva a gente a fazer grandes reflexões sobre estamos sendo eficientes ou não. O histórico recente não é bom, né? No fim das contas é isso. Eu lembro, ô Vitor, que naquela época um dos pontos que a gente trouxe era inclusive o seguinte, né, não basta simplesmente adotar a tecnologia e digitalizar os processos, você pode estar digitalizando a ineficiência também. Então não necessariamente a coisa melhora. Você acha que tem um pouco desse ingrediente, além, claro, das coisas que você trouxe do o cenário econômico, as previsões eram de retração ao longo desses anos últimos e possivelmente dos 2 próximos ainda, quer dizer, todos esses questionamentos, mas também muito da digitalização que foi como você disse, foi um cenário do salve-se quem puder, e essa digitalização foi do jeito que foi, né, mas não resolveu muitos dos problemas, não. A gente começou a ver uma explosão de processos que não eram tão bem definidos, talvez eles não eram tão ruins se a gente for pensar no propósito para o processo existir, mas ele não estava tão bem definido, e aí tentou-se digitalizar processos que, por não ter tanta definição, a gente acaba ali encontrando nessa digitalização mais complexidade, requisitos que não haviam sido mapeados, o processo, quando você vai, ele não está tão claro e definido. Ele vai operando, muitas vezes, num cenário analógico, porque tem uma máxima aqui, né? A gente, às vezes, tem pessoas tão brilhantes executando um processo que esse processo sendo executado por aquela pessoa ou aquele time acaba sendo mascarado por tal ineficiência que ele mesmo possui dentro de si. Vou melhorar minha fala. Uma pessoa brilhante mascara a ineficiência de um processo, muitas vezes. Então, quando você leva isso para o digital e você vê que a coisa não está tão clara ou definida, a nível de tecnologia, na hora que você vai encarar o desafio, tu fala, pô, isso aqui não está pensado, isso aqui não está previsto, isso se conecta com o quê? Tem API, tem integração, tem não sei o quê. Aí o troço fica tão maior do que aquilo que se imaginou e começa a se questionar, ineficiente. Talvez ele não seja ineficiente por estar sendo digitalizado, mas porque o processo, não pelo trabalho de tecnologia, mas porque o Sim, processo sim.
não foi bem amarrado. Então, processo mal definido, falta de comunicação, falta de motivação de equipe, cultura frágil, sobrecarga de trabalho, isso aconteceu pra caramba recentemente, então as pessoas vão fadigando. Tudo isso vai levar a um grau de ineficiência em algum momento, a conta chega, né? Com certeza. Um dos pontos que você coloca, inclusive nessa sua postagem, nesse seu artigo no LinkedIn, é sobre o design organizacional. E para mim, assim, isso é uma colocação fantástica, porque de fato, como a organização se estrutura, diz muito sobre como ela vai funcionar, diz muito sobre a maneira de pensar daquela organização, filosofia, cultura e por aí vai, e muito sobre como os processos vão funcionar ali dentro. Queria que você falasse um pouquinho mais desse conceito do design organizacional e como é que ele influencia, Vitor, diretamente em como as organizações funcionam funcionam e no nível de eficiência que elas conseguem atingir. Boa. Design organizacional é um jeito bonito da gente falar como a empresa se estrutura a nível de responsabilidades que as pessoas recebem, de áreas que elas representam, de como são compostos os times, de como você atende projetos. Então, se a gente for conectar com o contexto do digital, contexto de uma atuação para entrega de valor no ambiente digital, que é resultado até do primeiro tópico que a gente conversou aqui, as empresas naturalmente têm que se questionar sobre como que ela vem trabalhando, como que ela vem se organizando. Um exemplo muito claro aqui. Pega uma cultura projetizada. Uma empresa que atua por projetos é uma empresa que vai seguir um processo de trabalho, seja qual for a metodologia embarcada ali, é um processo de trabalho que tem início, meio e fim. O projeto tem início a partir de um propósito declarado para ser alcançado, né, um objetivo, vai ter o jeito que você vai executar e uma hora acaba, entregou o valor dele, beleza, acabou, encerrou. E as pessoas são desmobilizadas daquela empreitada e talvez sejam mobilizadas em outras. Elas voltam para as suas áreas de origem e vão depois se conectar com algum outro projeto e a coisa vai seguindo. Agora, quando você fala de digital, muito se fala de cultura de produtos. O produto digital ou o processo que agora está no ambiente hiperconectado, tecnológico, altamente digitalizado, ele é um produto. Então, você tem uma necessidade de mantê-lo atualizado constantemente, né? Então, o que eu estou falando de produto? Pode ser um processo que virou uma aplicação interna da empresa, como poderia ser um exemplo clássico aqui, o Spotify, o Netflix, são produtos digitais que estão sempre trazendo novidades. Então, para ver que se você vai para um cenário de digital, que você está sempre entregando novidade continuamente, e isso é necessário para o teu posicionamento estratégico, já que no digital, diferente do analógico, cara, a portinha da loja não fecha, é o tempo inteiro o cliente buscando ser talvez surpreendido, ter suas expectativas alcançadas ou mesmo superadas. Quando você tem esse contexto, a tua organização de time é diferente. Ela vai virar um ciclo contínuo de discovery, né, o tempo inteiro buscando soluções, inovações. Eu não estou falando de mandar foguete para a Lua e voltar dando ré, eu estou falando de pequenas coisas feitas todos os dias, ou descobrindo pequenos fatos todos os dias que lá na frente vão se tornar uma feature nova, uma solução nova, uma funcionalidade nova dentro de uma aplicação dentro desse produto. Então, exige uma necessidade de discovery contínuo. Se ele é contínuo, ele não acaba. E se você está descobrindo continuamente, você está implementando continuamente. E aí, para um modelo de atuação contínua de discovery, descoberta e delivery, entrega, você precisa ter um modelo de trabalho. Esse modelo de trabalho não é só um método, são pessoas com papéis e responsabilidades. Eu estou fazendo aqui bem beabá, Bruno, para chegar no contexto que é. O que é um squad? É uma organização, né, feita por pessoas, é um time que tem capacidade autônoma de produzir valor. E a capacidade autônoma de produzir valor, ela veio de um contexto de produto digital. Porque o produto digital, uma vez que ele é contínuo, está descobrindo qual é o valor que você vai entregar. E na próxima release? E daqui a tanto tempo, né? O que eu vou entregar? Então você está descobrindo o tempo inteiro. Se você ficar com dependências de gerências, superintendências, diretorias, etc., isso pode existir. Mas naturalmente você vai ter maior, que a gente chama de time to market. Vai levar mais tempo para o bloco sair e o carnaval vai passar, né? Metaforicamente falando. Então, se isso acontece, você tem perda de tempo
para colocar algo legal na rua, colocar algo em produção, entregar o valor. E no contexto digital, como eu falei, a portinha da loja não fecha. Então, as pessoas querem mais o tempo inteiro. E soma-se a isso um outro fato. O ser humano, uma vez que ele alcança uma expectativa, ele busca outra, no mínimo, melhor do que aquela. Ele quer ser surpreendido. Então, eu sempre falo que a tua última experiência define a expectativa sobre a próxima. Dado isso, se o contexto digital é sempre por entregar valor, experiência, resolver o problema do usuário, entregar o objetivo para ele, cara, é continuous discovery, continuous delivery. Como é que a organização vai agora se reestruturar para entregar valor nessa forma, que é uma das grandes formas de entregar valor no digital? Você vai ter que repensar, enquanto RH, como que as pessoas vão ser bonificadas no final de ano, por exemplo. Como que as pessoas, que é o PLR, né, final, início de ano, seja qual for o momento, Sim. para que as pessoas respondem dentro da estrutura, né? Quem são as pessoas que te lideram funcionalmente, tecnicamente dentro da organização? Então, o design funcional, o design organizacional, ele vai olhar para todo esse contexto que eu trouxe aqui e vai definir qual é o melhor modelo de atuação para aquela organização. Então, Squad funciona para todo mundo? Não. Squad funciona o tempo inteiro? Não. A gente precisa ser ágil o tempo inteiro? Não. A gente pode se inspirar em aspectos da agilidade? Sim. Sempre você pode. Agora, dizer que você sempre será ágil, não. Nem sempre você precisa de agilidade. Nem sempre a gente precisa trabalhar, por exemplo, com outra coisa da moda, inovação aberta. Nem sempre você precisa disso. Às vezes, sim. mesmo. Então, tem vários aspectos aqui que determinam qual é o design organizacional que melhor cabe a você, e dentre eles a tua cultura. Então, a cultura são as regras não escritas no jogo, mas que elas estão lá, elas existem e determinam ações, comportamentos, entregas, padrões de delegação, padrões de decisão, tudo isso. São artefatos resultantes das crenças que as pessoas têm dentro de um ambiente que determinam a sua própria identidade. As pessoas muitas vezes nem sabem de onde vem isso. Então, se você tem isso em mente, fala, poxa, cultura, ambiente de negócios, qual é se eu sou uma empresa digital, se eu estou me tornando uma empresa digital, tudo isso requer uma mudança fundamental na tua estrutura, que é como as pessoas trabalham. E aí entra o design organizacional. Agora, ô Vitor, enquanto você falava, eu fico me perguntando se hoje essa não acaba sendo uma demanda para praticamente todo tipo de negócio, né? Porque mesmo quando o teu produto não é 100% digital, é muito provável que algumas dimensões dele sejam digitais, né? Que você tenha pelo menos um pezinho ali no digital. E o quanto isso é difícil de você olhar para esse novo modelo, quer dizer, um produto que está ali, precisa desse olhar contínuo. E aí já quero aproveitar para engatar uma próxima pergunta, porque as organizações tradicionalmente elas não são pensadas para esse tipo de necessidade, né? Na verdade, você pegar a teoria clássica da administração eu tenho um modelo aqui, uma estrutura que já funciona e eu preciso de gente para fazer essa máquina funcionar e funcionar cada vez mais, e não focado em necessariamente melhoria contínua, mas muitas vezes, vamos dizer assim, na manutenção da coisa. Não, tem que manter a máquina funcionando, não necessariamente melhorar. Acho que melhorar é até uma linha de pensamento que vem depois. Ah, tá, então vamos melhorar também, né? Porque tem competição, tem concorrência, tem isso, tem a evolução do mercado. Mas, essencialmente, se a gente olhar a estrutura tradicional de uma organização, ela é muito mais focada em manutenção do que necessariamente em melhoria. Como é que a gente vira essa chave, principalmente se eu tiver que colocar aí nessa sacola inovação? Se eu tiver que colocar inovação nessa conta, nessa equação nossa, né? E aí, pior ainda, né? Porque acho que as estruturas organizacionais hoje são ainda menos pensadas para inovação, embora se fale muito em inovação, mas em boa parte das organizações a gente ainda encontra uma estrutura e um modo de pensar ainda muito tradicional, né, Vitor? Como é que você vê esse desafio? E não sei, pela tua experiência, talvez se você lida mais com empresas digitais, a galera já está mais numa outra vibe, mas você deve passar por muitas empresas aí talvez de uma cultura ainda mais tradicional, que você olha e fala assim, nossa, isso aqui ainda está, né, o
o camarada ainda está numa estrutura de processos incrivelmente arcaica, de, sei lá, de 30, 40 anos atrás. Como é que você vê essa situação hoje e como é que a gente começa a virar essa chave? Se eu tiver, por exemplo, numa estrutura mais tradicional. Cara, vamos lá. Essa pergunta é uma consultoria, né? Complexa, a pergunta é de $1 milhão, né? Não, mas acho que tem algumas coisas para a gente falar aqui. Eu não sei se a gente já conversou sobre isso em algum momento, Bruno, mas eu gosto de uma relação metafórica não sei quem sabe aqui, mas o segundo presidente dos Estados Unidos foi um cara chamado John Adams. O John Adams ele assinou a Constituição Americana e reza a lenda que naquele momento, junto às pessoas que ali com ele estavam, ele disse o seguinte: senhores, nós seremos soldados, para que nossos filhos sejam fazendeiros e nossos netos sejam poetas. Então, ó, nós seremos soldados, nossos filhos fazendeiros, nossos netos poetas. Se você faz se você faz a transcrição disso para o mundo corporativo, o que são os soldados? Fazendo a relação. São aquelas empresas que atuam baseado numa coisa muito... quase como um escambo. Eu sou o commodity na veia. Eu tenho um produto, você tem um dinheiro, a gente faz uma troca. Beleza, eu te dou o produto, você me dá o dinheiro e tá tudo certo. Um dia, essa situação vai deixar de ser uma verdade porque o ser humano ele vive num constante fluxo de evolução. O mercado e o mundo, por consequência, já que somos feitos, o mundo é feito de pessoas, e dentro desse cenário, a gente caminha para um contexto de hiperconcorrência, onde o commodity perde todo o seu valor, e ganha esse nome, é um commodity. Aí a gente vai para a empresa fazendeira. A empresa fazendeira é aquela que se coloca, fazendeiro aqui do ponto de vista processo, né? As fazendas, as grandes fazendas, elas têm processos muito bem estruturados para garantir o plantio, a colheita, o servir, o escoamento, né? Tudo isso. Então, é algo muito robusto. Só que Sim. A relação metafórica vai dizer para a gente que é processo. E aí entram as empresas altamente guiadas por processo. As empresas exclusivamente guiadas por processo e não mais por outras coisas, exclusivamente por processo, e eu quero que as pessoas prestem bem atenção nisso, porque processo é importante. Agora, exclusivamente por processo, você se torna escravo do processo. E aí, enquanto escravo do processo, você vai fazer repetidamente aquilo que já é conhecido para ser feito. E você não evolui a partir de um momento, porque o mundo vai evoluir e você vai ficar para trás, escravo do teu processo. Se você não mexer nele, se você não evoluir, se você não tiver um propósito que te inspire a mexer naquilo que você já tem. E as empresas poeta? São as empresas que atuam por um propósito que se conecta com a necessidade do cliente. Então, o propósito de toda a organização deveria ser criar um cliente. No mundo digital, o que a gente tem que fazer é criar o cliente. As pessoas ainda estão aprendendo a lidar com todas as possibilidades do que é consumir produtos e serviços nesse cenário. A gente, por exemplo, pega o carro elétrico, carro híbrido, o híbrido plug-in, que você vai ali e conecta na tomada, é uma coisa extremamente recente. Eu digo isso porque vários condomínios, por exemplo, você compra um carro elétrico e não tem como você colocar uma wallbox lá para você carregar o teu carro dentro do teu condomínio, porque a legislação do condomínio não permite, o regulamento do condomínio não permite, etc. e tal. Então, eu estou falando coisas aqui que se você não atuar pensando na centralidade do teu cliente, na evolução que as coisas vão buscar naturalmente, tu vai ficar na empresa do meio. Tem as do commodity, vão sempre existir, mas elas não vão ganhar mais dinheiro, não vão evoluir significativamente. A não ser que um dia role alguma guerra e a gente fique preso de volta ao mundo dos escambos e do commodity. Sim. O cenário de processos ele acaba sendo soberano, porque a maioria das pessoas não tem um pensamento nas empresas orientado ao propósito, à inspiração, a buscar a centralidade no cliente real, a trazer para si experimentos, né, de novas oportunidades, de novos modelos de negócios. Então, como é que você, fazendo essa metáfora, o que você tem que promover dentro da tua organização para ela dar os primeiros passos? À luz disso, primeiro, na tua estratégia existe uma visão de realmente estar centrado no cliente? Porque se você coloca o cliente no centro efetivamente, você começa a questionar se você está gerando valor para ele, ou se você está só seguindo um processo. Porque a maioria das organizações, aí falando de eficiência, elas, quando buscam exclusivamente eficiência, perdem o tato, o senso da experiência do cliente. Não que uma coisa não esteja ligada à outra. Eu posso ter experiência do cliente, aliás, eu tenho
uma entrega de experiências para o cliente sendo altamente eficiente também. Isso é um outro papo, mas muitas empresas acreditam que o negócio cara, usa menos detergente aí na cozinha do restaurante, porque isso é o que importa, sabe? É a eficiência. Sim, sim. Ao invés de pensar em novos itens de cardápio que possam servir melhor as pessoas numa determinada estação de ano, ou pensar nas duas coisas. Então, se você tem um pensamento orientado ao cliente, você começa a imaginar que algo precisa ser questionado. E aí você não pode fazer mudanças amplas, você precisa fazer pequenas mudanças todos os dias. Então isso serve para um restaurante, isso serve para uma seguradora ou um banco. Não importa qual seja o seu mercado, não importa onde você esteja atuando, o princípio essencial é o mesmo. O contexto que a gente está vivendo é um contexto que eleva a experiência das pessoas e o que elas buscam é serem bem atendidas, seja qual for a realidade. Também exige-se, através dessa expectativa, que novos modelos de negócios sejam embarcados para entregar valor. Se você quiser mudar toda a organização, implementando métodos, treinando todo mundo, provavelmente isso não vai dar certo. Provavelmente isso vai gastar dinheiro à toa. Então, o que você tem que fazer? Escolher, dentro desse contexto todo, uma frente, uma iniciativa, um projeto que seja. A gente falou de cultura de produto, mas antes disso, continua trabalhando com projeto. Insere pequenas práticas. Você que trabalha com projeto medindo só eficiência de time. Eu trabalho aqui no mundo ágil e eu meço taxa de vazão entregue pelo time sprint a sprint. Né? Tem um indicador para isso. Legal. Agora, você já parou para inserir no teu contexto a medição de valor produzido por essa vazão? Não adianta você virar e falar para mim, eu estou entregando muito. Mas não adianta entregar muito aquilo que ninguém precisa. Não adianta entregar muito e entregar uma grande energia de algo que não ativa tanto valor. Isso talvez não devesse ser feito. Então, será que não deveria ter um indicador de valor? Aí você começa a ver que isso é uma pequena inserção em um fluxo de trabalho que já existe. Então, o segredo é aplicar o que eu chamo de MVC, Minimum Viable Change. A menor mudança necessária dentro de um contexto, seja um processo, seja papel, responsabilidade, sejam ferramentas, indicadores, seja o que for, para promover a partir de resultados percebidos, comprovados, que existe um caminho diferente. Aí você mostra aquilo. Aí quando você mostra isso para uma organização, para os executivos, você fala, e aí? Esse é o jogo. Tem o teu patrocínio? Porque você só vai conseguir mudar algo com escala com patrocínio, e ainda assim vai ser difícil. Você vai ter resistência natural das pessoas e por aí vai. Então tem que ter um processo de change management ampliado. Mas começar pequeno, no núcleo piloto, sendo um dos poucos corajosos que vão fazer um primeiro movimento, comprova resultados, mostra para o time executivo, eles vão falar, caramba, legal, é assim, vamos pensar em algo maior. Aí montar um projeto de gestão de mudança para trazer método, treinamentos, etc. Aí o jogo vai fluir. Não estou dizendo que não vai ter desafio, mas vai acontecer. Então, é para todo mundo, esse contexto sim, cada empresa vai ter a sua dose, né? Você vai ver empresas que vão trabalhar com várias coisas que você olha ali e fala, caramba, super legal, mas a tua necessariamente não precisa fazer exatamente do mesmo jeito, nem precisa daquilo. Se trouxer aquilo, ela talvez fracasse. Até porque, para muita gente, o contexto de inovação, por exemplo, ele não é tão agressivo para você colocar a inovação na frente com inovações de modelos de negócios. Essa é a verdade. Você tem, talvez, a necessidade de alguns mercados, pequenas inovações frequentes. Então, algumas empresas elas não vão ter o perfil estratégico de se colocar mais agressivo ou arriscar-se com novas oportunidades. O que ela vai fazer? Esperar o mercado puxar dela. Esperar o mercado demandar dela uma nova postura. Tem mercados que isso vai acontecer, cara. Mercado de transporte rodoviário, isso é bem comum. Por exemplo, você tem inovações muito mais para dentro, de eficiência da operação, mas a eficiência da entrega, da experiência, são pequenas coisas que você vai vendo aí todos os dias. Então, você anda numa empresa, sei lá, você vai fazer uma viagem de ônibus pelo país, você vai ver ali que os ônibus, de modo geral, de qualquer companhia rodoviária, você tem algumas diferenças entre elas, né? Tem empresa que, por exemplo, te permite fazer uma troca de passagem. Comprei errado, quero trocar. Entra lá no aplicativo e troca rapidinho. Tem outras que não vão ser esse o fator diferencial e ela vai se apegar mais ao fato de que tem USB na poltrona do ônibus, por exemplo. Então, são pequenas coisas. Isso tudo que eu estou falando é pequeno.
Agora, imagina você chegar lá, entrar no ônibus e você ter uma classe especial agora, e quando você entra lá no leito-cama, a poltrona faz massagem em você. Porra, isso é um outro tipo de inovação. Preciso fazer isso agora? Pensa nas companhias de ônibus. Não precisa. Sabe por que não precisa? Porque não tem ninguém fazendo. O mercado não vai, as pessoas não vão deixar de viajar de ônibus, porque não existe a poltrona massageadora enquanto você viaja 16 horas, sei lá, do Rio de Janeiro para Santa Catarina. Não vai acontecer essa situação, entende? Sim, então, sim. Tem situações que você não precisa se preocupar na velocidade, por exemplo, que um banco, na velocidade que uma seguradora, na velocidade que uma montadora de carros. Aí são mercados e mercados. Legal, muito bacana dessa metáfora que você trouxe, que na verdade fala ali da evolução, até da orientação empresarial, né? Que o pessoal que estuda administração e marketing vê lá, olha, empresa orientada à produção, empresa orientada a vendas, a produto, e no final orientada a cliente. A história, adorei a analogia ali do segundo presidente lá dos Estados Unidos, quer dizer, começa como soldado, mas para que os nossos netos sejam poetas, né? Isso é fantástico, muito legal. Agora, e tem o ponto dessa melhoria incremental, né, que você falou também, que às vezes o pessoal também foca muito, né, Vitor, né? Para ter inovação tem que ser um negócio altamente disruptivo que vai virar o mercado de cabeça para baixo. E, na verdade, se você estiver orientado ao teu cliente, a gerar valor para ele, você vai fazendo as inovações incrementais ali, a melhoria contínua, e vai agregando mais e mais valor no teu produto, né? E isso também é super importante. E um ponto que é muito legal que você falou é que assim, a galera muitas vezes se vicia em processo, né, Vitor? E esquece de olhar para de fato o valor que eu estou gerando. Então, quando você começa a olhar para o processo, e não importa mais o valor que eu estou gerando para o cliente, desde que o processo esteja seguindo ali nos trilhos, possivelmente a coisa não está muito legal. Agora, Vitor, para a gente caminhar para o encerramento, como é que a gente trabalha com as lideranças? Eu acho que a gente ainda tem um quantitativo grande aí de líderes, de pessoas que estão em posição de gestão, em posições executivas, que precisam muito ouvir esse podcast e ouvir palestras suas, aí, suas aulas, suas mentorias, né? Porque eles ainda estão muito longe de fazer esse link. E muitas vezes a coisa de se agarrar à estrutura tradicional e ao modelo tradicional, pelo menos no meu entendimento, é muito por uma dinâmica de controle ali, porque quer dizer, é a maneira como a empresa vinha funcionando já, de repente, há décadas, e esse camarada tem um receio de, putz, espera aí, mas eu vou deixar isso aqui correr dessa forma, e se isso sair do controle e o trem sair dos trilhos, né? Como é que você tem visto isso? Acho que você é parte dessa renovação de líderes que já estão com a cabeça lá na frente, olhando para esses aspectos, mas a gente ainda tem um contingente grande aí de lideranças que, putz, a galera ainda está na idade da pedra nesse sentido. Então, como é que a gente pode trabalhar para ir, talvez, nesse processo de educação, de conscientização das empresas, ou na formação de futuros líderes que vão renovar, em algum momento vão suceder essa galera, e aí sim vão ter um olhar diferenciado? Como é que você vê esse desafio pela perspectiva das lideranças, o Vitor? Esse é outro calcanhar de Aquiles, né? Embora eu tenha visto não é falta de conhecimento, não é falta de entendimento que esses modelos de atuação que se conectam mais com o contexto do digital, não é o desconhecimento sobre eles. E eu falo em todas as camadas executivas, não importa qual é o contexto, você vai pegar aí presidentes de empresa que sabem o que é um Scrum, por exemplo. Não é isso. É muito... A gente tem que fazer uma análise bem criteriosa desse cenário. Você pensa, eu sou uma empresa tradicional, eu estou ganhando o jogo, ou eu estou entregando o resultado. Algum resultado eu estou entregando.
Aí vira, né, uma galera em torno de mim e fala assim, você precisa inovar, você precisa fazer coisa diferente, o time que se ganha, se mexe sim, né, não fica só acreditando naquilo que te trouxe até aqui, e faz tudo absoluto sentido, mas pensa, você é o presidente de uma empresa, sei lá, 10 mil funcionários, o resultado tá vindo. E aí você está escutando isso, vamos mudar, vamos mudar. Putz, o cara é o presidente do barco. Se ele faz uma besteira, ele se vê com acionista. Ele queima a imagem dele. A coisa entre executivos no mercado, todo mundo se conhece, sabe? Você está num grande contexto que é limitado, restrito a uma parcela menor da população. Então, se você faz uma coisa errada ali, ou toma uma decisão errada, todo mundo sabe, a coisa voa rápido. Então, são decisões que a gente tem que olhar, que essa galera que está no papel executivo tem que tomar decisões sempre considerando riscos, o tempo inteiro. Partindo dessa dica aqui, quem quer motivar, você que quer motivar aí a transformação de alguma coisa na tua empresa, apresenta o que se ganha e o que se perde com o projeto de transformação que você tem em mente. Apresenta uma boa análise de risco. Pega lá a análise de a probabilidade de ocorrência de alguma coisa, né, um risco que possa acontecer frente a algum projeto que você quer implementar, alguma ideia que você tem, algum método, alguma coisa. E a probabilidade de ocorrência, também somada a isso, o impacto caso ocorra. Tá bom, a probabilidade é alta, aconteceu o risco é alto também? Você tem que fazer uma análise com a cabeça de quem está naquela condição, que é a condição de gerir risco. O que um executivo faz? Ele lida com os riscos o tempo inteiro e toma as decisões balanceando esse tema. Então, se a gente quer, o cara vai lá, faz uma certificação de Product Owner e não sei aonde, aí volta para dentro de casa e quer convencer Deus e o mundo, nessa condição de empresa que eu trouxe aqui, de vamos mudar, Sim. vamos transformar, vamos fazer isso, não sei o quê. Cara, se você não colocar ali business case da estrutura, uma visão de risco, se você vem empolgado com o espírito startupeiro e não tem patrocínio na tua empresa para isso, não tem cultura para isso, você vai... Sabe aquela festa de casamento que quando o DJ abre a pista, ninguém vai dançar? Aí só vai você. É isso Quando aí. vai você, o que se espera? Que os demais venham. Só que tem festa que eu já vi. Ninguém levantou para dançar. Então você fica dançando sozinho. O que acontece com quem dança sozinho? Uma hora cansa e vai embora. Senta. Sim. Então, não dá para desprezar esse cenário, não dá para levar em consideração que algumas empresas vão ter um ritmo diferente, um ritmo mais lento, e você tem que entrar nesse ritmo. Entra na dança, conduz só depois. Primeiro dança conforme a música, depois você põe a música para tocar, e você vira o DJ, melhor ainda, né? Você que traz as pessoas para a pista. Então, uma boa análise de risco daquilo que você quer fazer. E os executivos, como eu falei, eles estão participando de fóruns. Se eles não vão fazer uma mudança, tem uma coisa de crença muito forte ou o resultado está acontecendo. Porque é quase uma coisa incoerente você ver uma empresa que não está tendo bons resultados não buscar coisas diferentes. Isso é incompatível. E Mas a se gente vê muito por aí, Vitor. A gente vê muito por aí. aí, se esse caso acontece, o que você tem que fazer? Se você tem o acesso, é mostrar que existe uma alternativa para melhorar o resultado. Porque as pessoas querem mostrar abordagens, métodos e tudo, parando em si. É muito legal virar e falar sobre design thinking. Eu amo design thinking. Pô, minha origem. Mas se você for falar sobre isso sem conectar com o resultado que pode trazer para o negócio, para uma empresa, aí dentro desse contexto ela não vai bem. As tentativas de mudança do corpo executivo são tentativas falhas. E se você não chegar com uma ideia que propõe alguma coisa, né, um método, uma abordagem, o que seja, ou um produto, mas que você tenha também uma visão de resultado, por que eu deveria acreditar em você? Porque você botou a capa nas costas e uma sunga em cima da calça? Não é a Sim. verdade. Então, eu estou falando aqui a verdade crua e nua, cara. Esse cenário é complexo. Então, fica mais fácil se você pensa com a cabeça do executivo. Risco, resultado. Risco, resultado. Aí você tem que olhar.
E aí, qual é o desafio, Bruno? A maioria das pessoas, elas não são preparadas para pensar nisso. Elas são preparadas para pensar ainda na operação. Por mais que a gente fale, e precisa de fato, mas quando a gente pega as heranças das revoluções industriais, a gente era pago naquela época para executar, não para pensar. Sim. Hoje, oportunamente, quem pensa acima daquilo que se espera, naturalmente acaba encontrando espaço para influenciar a organização para algum caminho diferente. Então, se você tem espaço, pensa acima da média, busca coisas diferentes, tem o acesso a com quem você deve falar, ou constrói a narrativa para chegar naquele a quem deve chegar. É um jogo, cara. É um jogo complexo. Né? Então não tem uma resposta simples para isso. Essa é a grande verdade. Não, e você deu uma dica de ouro, que é a questão do MVC, né, da mudança mínima viável. Quer dizer, se o camarada não pensa em virar a organização de cabeça para baixo, mas de repente pegar um núcleo ali, um projeto menor e começar a transformar a partir dele, eu acho que é um caminho até mais inteligente, porque aquilo que você falou, dentro de determinados contextos, você vai acabar dançando sozinho. E pior do que dançar sozinho, né, Vitor, é ser expulso da festa, né? Ser tido como maluco e ser expulso da festa. Então, o camarada tem que ir ali muito bem embasado, não adianta chegar, fez uma imersão, MBA, sei lá, alguém chega, aquele cara que é o empolgadão, né? Chega querendo virar tudo do avesso. E a coisa efetivamente não vai funcionar dessa maneira. Então o camarada ainda corre o risco de ser enxotado da festa, e aí sim que é talvez o pior dos cenários, né? E isso acontece. Eu imagino que sim. Vitor, muito legal a tua participação aqui, um papo riquíssimo. A gente está chegando ao final do episódio. Eu acho que é legal você deixar aí tuas redes sociais para a galera que quiser acompanhar teu trabalho, quiser te seguir, ler as postagens que você faz lá no LinkedIn. Você está dando aula também, Vitor? Você está ou está nas palestras, treinamentos mais corporativos? Como é que está isso aí? Cara, eu tô, assim, extremamente dedicado à Verity, né? A gente está fazendo movimentos aqui bem importantes, bem significativos de crescimento, participando de muitos eventos, patrocinando eventos e tudo. Então, minha energia está dedicada aqui. Embora eu seja professor de alguns lugares, da FGV, do BBI, da XP Educação, enfim, alguns lugares, eu reduzi a minha quantidade de tempo em aulas e me dedicando, de fato, ao corporativo, a Verity. E Legal. em alguns eventos eu acabo palestrando também, mas no LinkedIn eu voltei a uma atividade aí mais regular, então meu LinkedIn é só procurar Victor Gonçalves, vai ter lá minha fotinha, enfim, mas quem quiser buscar de fato ali é o Victor Gonçalves, tudo junto lá, né? linkedin.com/Victor Goncalves, aí um tracinho, né? Um hífen, tudo junto, que me encontra. E no Instagram é victorgonçalves.oficial. Então também tenho feito algumas publicações de por onde eu ando em eventos e coisas por aí. Então, basicamente, essas são as minhas presenças hoje. E, cara, eu fico feliz demais por ter, mais uma vez, recebido o teu convite, a gente ter trocado essa ideia. Me chame sempre que quiser, eu estarei aqui. Sempre uma honra. Pô, muito obrigado, Vitor. E é sempre um papo muito rico, assim, e você também fica super à vontade, sugerir temas. Garcia, vamos falar sobre isso aqui, ó, vamos puxar esse assunto, porque aqui o canal é para isso, para discussões aprofundadas, para enriquecer realmente com conhecimento, e para a galera que está em formação, ou a galera que já está aí na vida profissional, buscando crescimento, buscando ocupar cargos de liderança. Acho que um conteúdo como esse que a gente gerou hoje, putz, agrega demais, assim, queria muito ter ouvido um podcast como esse quando eu era estudante, pô. Não tinha conteúdo, assim, então... E alavancar muita gente, né, cara? Pô, com certeza, com certeza, não tinha nada disso, né? Era professor, livro e tirar a cópia dos textos lá na xeroxzinha da faculdade, era isso, e correr atrás. Então, assim, eu fico muito feliz de receber você. Eu sei que é um cara que agrega muito, então, assim, as portas
100% abertas aí, quando quiser falar, quiser fazer. Bruno, vamos fazer isso aqui, vamos fazer, vamos embora que a casa tá de portas abertas para você sempre. Maravilha. Tá bom? Meu amigo, te agradeço demais e agradeço a você que está nos ouvindo ou está nos assistindo. O Talk to Biz, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. Tem os nossos endereços virtuais que você já sabe. O site está em manutenção, porque em breve vem site novo, talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Você nos encontra. É isso, meu agradecimento mais uma vez e meu abraço ao nosso querido Vitor Gonçalves e nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá. Tchau.